Sejam bem-vindos à nossa videoaula. Hoje nós vamos falar sobre posicionamento de elementos com CSS3. Para começar, eu criei dois arquivos aqui, um HTML e um CSS. Os dois estão vazios atualmente. Eu vou aproveitar agora para criar uma estrutura do HTML. Vamos utilizar alguns comandos dentro do próprio VS Code que nos ajudam nesse processo. Vamos começar criando uma estrutura de HTML. Quando eu coloco a exclamação, aparece essa observação de Image Abbreviation. Isso é uma abreviação de um comando, então se eu apertar o Enter aqui, ele vai entender que eu quero criar um comando HTML, ele vai criar para mim a estrutura aqui. Tá? Eu vou deixar uma lista de comandos Image dentro do Visual Studio Code para facilitar o seu dia a dia na hora de programar. Bom, o nosso primeiro link rel também nós temos a mesmos comandos. Ó. Se eu utilizar aqui link CSS, é uma abreviação do image, ele vai colocar para mim o comando necessário. E agora eu só vou trocar o nome aqui para aula 6.css e já está pronta a nosso vínculo. Aqui também eu vou mudar para ptbr e agora a gente já tem um vínculo com a nossa página CSS. Bom, para fazer essa demonstração, nós vamos criar aqui dois containers. Se eu for utilizar o image para escrever uma div, eu vou colocar apenas o sustenido aqui, esse símbolo aqui, hashtag, e vou escrever o nome da minha div, div1, e ele completa para mim com o nome de div1. Certo? Vamos então, nós já temos a nossa div, vamos personalizá-la aqui com CSS. Bom, para personalizar essa div, nós vamos apenas criar algumas regras. Então, começando aqui com div1, que é o nome dela, o nome da nossa regra, aqui, div1, o ID. E aqui nós vamos apenas colocar alguns atributos básicos delas, como a largura, colocar uma largura de 100 pixels. Vamos colocar uma altura de 50 pixels. E para ficar mais visível, vamos colocar um background color, aqua. Podemos personalizar mais algumas coisas nessa, utilizando o border radius, por exemplo. Border radius para ficar com os cantos arredondados, aí é só você colocar aqui o tamanho do arredondamento, eu vou colocar 4 pixels. Bom, se atualizarmos aqui e abrirmos o nosso navegador, a gente vai ver que tem uma div aqui, aquele quadradinho com aquela cor que eu coloquei ali. Vamos aumentar um pouco isso daqui para 200 e aqui para 100. Atualizando, olha lá a nossa div posicionada. Note que ela é posicionada sempre no canto superior esquerdo. Tá? E para eu mudar esse posicionamento, eu tenho que passar informações para ela de onde eu quero colocar essa div. Então, para alterarmos ela, existem duas maneiras de posicionar essa nossa container. Tá? Lembrando que é um container, eu posso colocar qualquer elemento lá dentro do HTML. Existem duas maneiras de colocar esse posicionamento absoluto ou posicionamento relativo. O posicionamento absoluto, que é o primeiro que nós vamos ver, você precisa passar as regras de que distância vai ter das bordas, que são as referências que a gente tem. Tá? Então nós temos que colocar, primeiro definir que isso aqui a position dele vai ser do tipo absoluto. Aqui apareceu relativo, mas ele completou, então absoluto. E depois eu passar as referências para ele. Então se eu pegar a referência de margin top e colocar um valor aqui de 200 pixels e passar para ele aqui um margin left, passar uma diferença também de 200 pixels, nós vamos ter então o posicionamento dele a 200 pixels do topo e 200 pixels da borda esquerda. Tá? Eu posso só colocar a palavra top e a palavra left, assim também. Atualizando, você vai ver que ele ficou a 200 pixels da lateral esquerda e 200 pixels do topo. Se eu diminuir isso daqui, vamos colocar ele a 100. 100 e 100. Atualizando, ele já
deixa esse posicionamento aqui de forma absoluta, porque você tem que passar um valor fixo e ele vai calcular isso a partir da borda superior e a partir da borda da lateral de esquerda. Se eu quiser isso na lateral direita, é só mudar aqui para right. Right. E agora, atualizando, a gente vai ver que ele pegou as 100 pixels da lateral direita. A mesma coisa com, estamos usando top, a mesma coisa vai ser se eu colocar bottom, né, que é a borda inferior. Se eu usar isso aqui, ele vai lá para lateral inferior do canto direito. Isso está levando em consideração um posicionamento absoluto. Tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Se eu colocar aqui novamente como top e colocar aqui como 0, ele vai colar ele no topo. Vamos colocar esse valor também para a esquerda, left zerado, e a gente vai ter ele aqui colado nas margens da nossa página no canto superior esquerdo. Bom, se eu mudar isso aqui para relativo, o que nós podemos calcular? Quando eu mudo ele para relativo, ele usa outras formas de cálculo na hora de posicionar o elemento. Então eu posso colocar aqui o tamanho, por exemplo, como, em vez de colocar 200 pixels, eu posso colocar aqui 100%. Isso vai levar em consideração o tamanho da página que ele está sendo utilizado. Então olha lá como que ele posicionou agora. Só que agora relativo àquele posicionamento fixo ele não vale, né? Então não adianta agora ter esse top 0 e left 0. Parâmetros para posicionamento absoluto. Ok? Então estamos lá colocando aqui a nossa janela em 100%. 100% é interessante porque agora, de acordo com o tamanho que eu ajustar a minha página, ele continua com aquela posição de 100%. Tá? Se isso aqui fosse absoluto, isso não ia mudar, o tamanho ia ser fixo o tempo inteiro. Bom, vamos fazer uma outra aplicação de uma outra div aqui para a gente ver o comportamento dela no relativo. Vamos criar uma outra div, div2, também vazia, eu só vou mudar a cor dela, vou copiar aqui, colocar uma cor diferente para que a gente consiga visualizar essa cor. Vamos colocar ela red. E os demais atributos são os mesmos, ele continua também como 100%, relativo, altura de 100 e cor vermelha. O que vai acontecer quando eu salvar isso aqui? Essa cor vermelha, essa div vermelha, que assim, no caso vai ser div2, né? Essa div vermelha 2, ela vai ser posicionada de forma relativa ao elemento que tem superior, então ele vai acompanhar o posicionamento da div superior. Se isso aqui fosse de forma absoluta, ele iria levar em consideração as referências que você passa para ela, e não aos objetos que tem na tela também. Okay? Então essa é a diferença que nós utilizarmos posicionamento relativo e posicionamento absoluto. Bom, essa é a nossa aula de hoje. Faça alguns testes com esses posicionamentos de elementos e façam os exercícios para que a gente possa avançar um pouco mais em CSS. Até a próxima!